Boa noite aos que estão entrando. Vamos aguardar enquanto o Elder chega, enquanto escutamos esta grande oração de Santa Faustina. Boa noite, Stênio. Seja bem-vindo. Boa noite, Manuel. Boa noite, Lucas Freire. Enquanto aguardamos o Elder, nosso tema de hoje é a engenharia social através do erotismo. Vamos tratar muitos temas interessantes aqui, então vai chamando o pessoal, que a live hoje vai estar boa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aqui? Padre Anderson Cunha, tua bênção, seja bem-vindo. Está me ouvindo? Seja bem-vindo à nossa live. Daqui a pouco o Elder Andrade vai se conectar a nós para fazer o tema de hoje. Engenharia social através do erotismo. O Elder pertence à Fraternidade Fogo do Céu. Menino muito bom. Está me ouvindo, padre? Padre Stênio, está me ouvindo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Vou apresentar algumas bibliografias pertinentes do tema enquanto o Elder não chega. Dentre os temas que nós vamos tratar hoje é a engenharia social através do erotismo. Logicamente, um dos principais focos estará voltado também ao principal mal do século, a pornografia. E a ideia desta live me veio através da propaganda que foi feita do canal pornográfico Pornhub, que disponibilizou gratuitamente seus conteúdos durante esse período de quarentena. Ou seja, se já era grande o consumo da pornografia pela internet, aumentou e muito. E o Elder tem estudado bastante sobre este tema do crescimento da pornografia digital e das formas e como isso afeta a forma física. Interessante termos um padre nos acompanhando. Eu acho que isso é um tema que deve ser muito caro ao clero para saber bem orientar aos seus penitentes como confessores. Imagino, Padre Anderson, que deve haver muitos penitentes, confessores deste pecado, e cada vez mais a necessidade de buscar aperfeiçoar, conhecer um pouco mais sobre esse tema que relativamente é novo. A pornografia ela não é velha, né? Ela é nova, mas a pornografia digital, a maneira como tem alcançado, isto é uma novidade trágica, uma novidade péssima, que tem levado a muitas consequências que o Elder vai apresentar hoje. Dentre algumas bibliografias que eu mesmo já estudei sobre o tema, a editora Quadrante lançou duas interessantes, que é Os Custos Sociais da Pornografia. Este livro é muito bom, recomendo que vocês adquiram pela editora Quadrante. Aqueles que são de Divinópolis conseguem adquirir na Dei Verbum Livros, na Rua São Paulo.
Entrou aí o perfil do Fogo do Céu. É possível que o Helder entre por aí. Estamos aguardando então o pedido. Outra bibliografia interessante, pretendo tratar dela mais à frente. Adão e Eva depois da pílula, também lançado pela editora Quadrante, que trata bem de alguns aspectos sociais do que houve, do que aconteceu através da revolução social, da revolução sexual, que será um dos principais temas a ser tratado hoje. Até o momento a minha conexão não está falhando, estou aguardando o Helder chegar. Entrou o perfil da Fraternidade Fogo do Céu, é você, Helder? Posso fazer o convite? Fraternidade Fogo do Céu, dê um sinal, dê um... Fraternidade Fogo do Céu, dê um sinal, precisamos de você. Já Salve, Felipe. Tudo bom, Helder? Tudo bom, graças a Deus. Estamos muito bem. Se eu não me engano, deve ter 2 pessoas, por enquanto, online. Se eu não me engano, deve ser o Padre Anderson Cunha e o Stênio Andrade. Confirme, pessoal. Quem está online, dá um oi. Canal Fogo do Céu, esse está seguindo, já está online. Sim. Galera, vai chegando agora, 9 horas. Nós estamos... Mariana Mendes Lima. Fala aí, mulher! Brenda entrou. Mariana. Salve para Brenda Luiza. Convoca o pessoal. Convoca o pessoal. Vamos chegando mais. Olá, padre, sua bênção. Você ia café? Tomando café uma hora dessa? Vai dormir à noite, não? Durma, acredito. É pra garganta. Não. A garganta, senão eu não resisto. Se eu tomar uma colher de sopa de café uma hora dessa, 3 horas da manhã, eu tô ligadaço. Leva à noite. Oi. Tava apresentando algumas bibliografias enquanto o pessoal tava chegando. Você já ouviu falar desta aqui? Adão e Eva? Depois da pílula? Não. Que título interessante. Eu já ouvi dizer, mas eu nunca li ou entrei, não. Vários temas que você estuda vai ser muito interessante. Assim, tem muito a acrescentar, a gente fala muito a respeito da revolução sexual. Onde a luz do corredor? O tema bom é revolução sexual, anticoncepcionais, os métodos contraceptivos. Na verdade, ele traça exatamente o que a revolução sexual fez com as mulheres, o que ela faz com os homens a respeito dessa crise de Peter Pan, o que faz com as crianças, ele usa até o termo pedofilia chique. Entendi. Houve uma queda aí, gente. Tava 11, 12, caiu para 6, que isso? O tema assustou? Tem muita gente curiosa com o tema. Vamos guardar a Joyce. Vou pegar a lâmpada ali com a luminária, vai ficar mais claro aqui. Tô no ar. Tô conversando com a esposa aqui. Gente, vou melhorar um pouquinho a iluminação aqui na sala, porque eu tô vendo que tá um pouquinho escuro. Fala, Rose! A Rose, fala baixo aí, Felipe, porque o Helder Júnior acabou de deitar agora para dormir. Desculpa. Tá na fase de aprender a dormir sozinho.
Tem muita gente que mandou mensagem, Felipe, com esse tema, intricado com esse tema. Engenharia social é um tema muito forte, e erotismo. E, ó, Padre Marcelo Marcelo Cacheta, Cacheta, tua nós estamos bênção. cheios dos padres aqui hoje, que bênção. Que honra, que Os honra. dois padres aí que estão nos acompanhando, se quiserem me convidar para ajudar em alguma missa, fazer uma leitura, segurar um castiçal, alguma coisa, estou à disposição. Salve Maicon Douglas, Projeto ID. Algum padre aí, alguma equipe de liturgia, se quiser me convidar, eu estou à disposição, estou ajudando, viu, gente? Mas é uma Disponíveis. honra. Mas sério, gente, Padre Marcelo Cacheta é uma honra tê-lo, é um grande sacerdote aqui da nossa diocese. Reze bastante por ele. Eu sou suspeito para falar do Padre Marcelo, o carinho que eu tenho por ele, por ser meu pároco. Padre Diretor espiritual da fraternidade. Senão vai ficar parecendo que eu estou puxando saco do Padre Marcelo aqui. Não, mas nem é puxação de saco, não. Ele é um bom amigo nosso, sim. Pessoal, 21 horas, em respeito aos que chegaram pontualmente, até os meus irmãos de fraternidade estão atrasados. Nós vamos começar a explanar sobre o tema. Vamos nos apresentar. Felipe, se apresente aí, me apresente. Padre Marcelo. Padre Anderson aqui do Danilo Passos. Padre Anderson da Diocese de Divinópolis. Padre Anderson, de onde é que o senhor fala, Padre Anderson? Vamos ver se o Padre Anderson vai responder aí. Padre Marcelo Cacheta, para quem não conhece, está lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Divinópolis. Um grande sacerdote que eu tive a honra de conhecer. Bom padre. Bom padre. Do interior de São Paulo. Lá no interior de São Paulo tá frio. Tava conversando com um amigo meu de um dia aí e dizia que tava fazendo 12 graus lá. Diocese de Assis. Não, mas vai fazer frio, gente, porque chover no mês de maio, tá doido? Então, pessoal, dando início agora, então, à nossa live, mas para quem ainda está acompanhando pela primeira vez, somos a Confraria São Tomás. A Confraria São Tomás pertence à Liga Cristo Rei, que foi criada recentemente. O nosso objetivo é aprofundar nos estudos, através dos estudos, da oração e da ação política na sociedade, crescer, de certa forma, como católicos, buscar, através do estudo, da intelectualidade, da ação católica, através do estudo da doutrina social da Igreja e do resgate da oração. E é um encontro de leigos, e dessa forma temos feito vários encontros de várias formações, trazendo várias pessoas. Só um exemplo, nesse formato de live nós já fizemos 3. A primeira foi sobre Bento XVI, que fizemos entre os membros da confraria. A segunda foi eu acompanhei, foi muito boa. E tivemos a honra de ter a presença do Rúdio Albino Assunção, um dos maiores estudiosos de Bento XVI. Foi bem que surpresa a aparição dele. A segunda live foi comigo e com o Fabinho a respeito do tema dos sacramentos, né, a respeito de como viver, de certa forma, essa situação que estamos vivendo, e também um cuidado a respeito de muitos pensamentos a respeito do sacramento que está acontecendo, né? O pessoal falando, rezar em casa é a mesma coisa da missa. Calma, não é bem por aí. Nós estamos passando por um período triste, talvez até necessário, mas cuidado para não relativizar. E a terceira live foi semana passada com o André Parreira, a respeito do seu projeto Família da Ciência, e falamos um pouco dos temas voltados à área da educação. Hoje convocamos o Helder Andrade, membro da Fraternidade Fogo do Céu. Vou permitir que ele se apresente, ele apresente a fraternidade. A palavra é sua, Helder, fique à vontade.
Pessoal, boa noite. Sou Helder Andrade, sou missionário da Fraternidade Fogo do Céu. Nós somos uma missão de evangelização católica, com forte viés formativo também. Todos os nossos projetos de evangelização, hoje nós estamos, né, alojados e ligados ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Divinópolis. Nós temos como diretor o padre Marcelo Cacheta, que nos acompanha aqui na live. Nós somos frutos nascemos no meio da renovação carismática, éramos um grupo de oração que se tornou uma fraternidade católica. Nós temos o nosso carisma, nossa identidade, essa essência formativa, de trabalhar a formação humana, de levar o homem a uma experiência profunda de Deus e a crescer nessa intimidade com Deus a partir desse caminho de formação, trabalhando a partir da humanidade. Então, tudo que é dor humana, os vícios, as doenças, né, psicoemocionais, a questão da ansiedade, a depressão, tudo que é conflito humano, afetividade, sexualidade, são matérias que nos interessam, que nós temos um grande carinho, um grande apreço. Então nós temos um olhar muito atento a essa questão da formação humana. E fiquei muito feliz com o convite da confraria para vir trabalhar esse tema. Nós vamos falar sobre o mal da pornografia hoje e também sobre a engenharia social que há por detrás da indústria pornográfica. A pornografia, ela serve, ela é um instrumento, um braço de revolução cultural, de mudança. Então nós vamos elucidar isso. Então é um tema intrigante, forte, que tem sido pouco falado. O padre Marcelo não me deixa mentir, as propostas que já fiz a ele, padre Lúcio, de levar isso diante do clero da nossa cidade, e alerta aos sacerdotes que nos acompanham, que a igreja precisa voltar o seu olhar a esse tema. Então nós vamos estar falando aqui sobre isso, sobre no espectro social da pornografia, a aceitação, a normalidade que está hoje. Vamos trabalhar a questão do vício da pornografia, os seus malefícios, Como eu falei, e todas as né, consequências que ela traz por detrás. como eu falei aqui no início, nós temos dois sacerdotes nos acompanhando. Eles podem testemunhar, eles são testemunhos de quanto que a pornografia ela cresceu dentro dos confessionários. E buscar formação a respeito de como saber bem orientar os seus penitentes é crucial. Isso é uma realidade hoje, assim, que tem pegado cada vez mais os adolescentes, os jovens, tem sido um mal geral do nosso tempo. Muito bem, então gostaríamos de iniciar, então, através de uma breve oração e invocação ao Espírito Santo, para que possa conduzir esta live de hoje da melhor forma, que ele possa conduzir as nossas palavras, conduzir o Helder naquilo que ele tem para apresentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Por nós. Santa Amor, rogai por nós. Rogai Viva por Cristo nós. Rei. Viva Cristo Rei. Muito bem, Helder. O tema selecionado, então, a engenharia social através do erotismo. O que nós podemos entender a respeito dessa relação de engenharia social, erotismo, pornografia? Tudo bem que, através do Padre Paulo, nós temos visto o problema da pandemia da pornografia. Ele fez um curso já há um tempo atrás, voltou a retomar esse curso durante a quarentena. Eu acho até oportuno, porque como eu falei no início aqui, quando eu comecei a live, a Pornhub, ela liberou seus conteúdos gratuitamente nesse período da quarentena, então, infelizmente, o consumo ele aumentou, ainda mais, já era grande, aumentou, mas com relação a esse tema com a engenharia social, qual que é essa ligação?
Vamos lá, pessoal, o que nós podemos entender desse tema e o que eu procuro trazer aqui? Engenharia social, eu posso até disponibilizar o roteiro que preparei para essa live depois, aí para a confraria, para a página Fogo do Céu. É um termo, você encontra ela em duas ciências, ou da ciência da computação, ou da ciência política. Então, nós trazemos aqui hoje a engenharia social do campo da ciência política. É quando um grupo privado ou um governo tenta moldar os hábitos em larga escala. Ou um grupo privado, não precisa, logicamente, ser um governo, mas que tenta moldar os hábitos de uma sociedade, de um povo. Então, esse aspecto nós temos de engenharia social. Onde nós vemos engenharia social? Leis. Toda vez que um congresso aprova uma lei, ele espera mudar os hábitos das pessoas, espera estar direcionando. Então, isso é engenharia social, quando nós vamos moldar, modelar, determinar a cultura. Recentemente, por exemplo, nós vimos o CONAR, né, o Conselho da Propaganda e da Publicidade, notificar um cantor sertanejo de uma live por causa do uso excessivo de bebida alcoólica. Então, você vê aí que há uma interferência, querendo mudar a cultura, os hábitos, os costumes, e isso é engenharia social, essa modelagem social, esse projeto, né, de sociedade. A ciência política vai aprofundar nisto. Então, nós vemos grupos privados também trabalhar em cima de engenharia social, grupos, seja pró-vida ou grupos pró-aborto. Quando elas tomam um sentido conotativo, um sentido ruim, é que quando você entende que tem grupos com interesses escusos, interesses tentando moldar uma sociedade, um controle. E a engenharia social ela vai trabalhar muito no campo persuasivo, mas num campo do inconsciente, num campo daquilo que não aparece. Então, nós entendemos, há um conjunto de ferramentas de persuasão, de marketing, de comunicação, que vai servir à engenharia social. E nós vamos trazer o erotismo. Qual é a diferença, né, de erotismo com a pornografia? Nós vamos retomar lá em Bento XVI, que na Deus Caritas Est ele vai fazer a diferença do amor eros com a porneia, que a porneia que vai dar origem à pornografia ou à luxúria, que é a doença do sexo, a loucura, que vai estar lá em Santo Antão e nos Padres do Deserto. Aí o Felipe com a encíclica de Bento XVI. Ao longo da história, da filosofia, o amor erótico ele foi tomando um tom muito pejorativo, um tom muito ruim de erotismo, porque nós fomos pegando um sentido carregado de sexualidade, um sentido ruim da sexualidade. Então, quando se falava amor erótico, pensava-se num amor possessivo e doentio. O Bento XVI vai trazer ele vai conciliar o eros com o ágape, que o Deus que ama com amor ágape também ama com amor eros, e vai mostrar aí o quanto toda a Bíblia é um romance permeado desse amor eros, né? Das núpcias do Cordeiro, do amor esponsal de Deus, da alma amante, da filoteia, né? Da alma que ama a Deus, das virgens com a lâmpada que espera para as núpcias. Então nós vemos esse aspecto. O amor eros, ele pertence a uma das formas de amor, né? Ele não é nenhum desvirtuamento. Não se exclui o eros. Não se exclui nenhum dos amores. Uhum. Mas o Bento XVI ele vai muito bem conciliar o eros e o ágape. Vai tirar esse tom pejorativo. De uma maneira fantástica que ele vai fazer isso. E aí, ao longo dos anos, nós fomos empregando o uso da palavra erótico, nesse sentido carregado de sexualidade, né? Muitas vezes num tom pejorativo. Então, hoje, quando eu trago no sentido erótico, vamos sim fazer num tom pejorativo. Mas temos que separar, elucidando isso de uma maneira dentro da filosofia, nós temos que separar a porneia, a doença da sexualidade, com o eros. Entende?
e temos que fazer essa separação. Mas quando nós vamos trazer no campo hoje social e falar de erotismo permeado na cultura, na verdade é uma porneia, uma loucura. Mas o que vai separar hoje a pornografia do erotismo? Tem um professor da Universidade de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, ele vai dizer uma coisa, Universidade da Paraíba, Estadual da Paraíba. O professor Sebastião Costa Andrade, ele é muito citado porque ele é um pesquisador do campo da sexualidade. Ele vai dizer o seguinte, que pornografia é uma coisa vulgar. É o sexo explícito e voltado para o comercial, para o comércio. Eu coleto ali a imagem de um sexo explícito na clareza, na vulgaridade clara, a fim de um benefício comercial. Isso é pornografia, o sexo explícito que gera dinheiro. Pegando a epistemologia da palavra pornografia, dá para ter uma noção do seu real significado, né? Pornografia, que no caso seria escritos de prostitutas, né? É porque antes, a pornografia, como eu falei, ela era antiga. Ela não é uma coisa recente, ela era antiga. O que é novo é a pornografia digital. Sim, a pornografia digital. A palavra pornografia ela é antiga. Vem de antes mesmo do começo do vídeo. Né? Nós vamos encontrar na literatura. E já o erotismo, ele vai ser uma romantização do sexo. O sexo explícito ele é moralmente inaceitável. Por mais, às vezes, que seja de uma maneira hipócrita. A pessoa esconde, navega de maneira anônima, esconde a revista debaixo do colchão. A pornografia explícita ela não é aceita assim moralmente. Por mais que as pessoas a consomem, elas a recriminam. Só que o erotismo, que é a romantização do sexo, mas de uma maneira depravada, entendam, não é a romantização do sexo de mostrar toda a beleza e o sentido e a verdade do sexo, mas uma romantização da depravação. É esse movimento que vai acontecer. É difícil separar até quando é erotismo e quando é pornografia. É uma linha tênue ali. Tem novelas e filmes que há dificuldade de separar o que é pornografia e o que é erotismo. Mas entendo, nessa romantização da vulgaridade. Então é muito fácil você contar uma história de um homem que tinha 2 esposas. Nós temos filmes brasileiros assim, que retratam isso, com Antônio Fagundes e outras atrizes, Cláudia Gimenez, que vai retratar isso, um homem que tinha 2 esposas, e ali vai romantizando toda uma depravação, uma relação de depravação. Isso é erotismo. Romantizando uma relação de... Antes vai romantizando aquilo que é antinatural, aquilo que é promíscuo, aquilo que é depravado. Uhum. Então, ou seja, romantizando a poligamia. A pornografia ela incluiria, então, de certa forma, poderia ser o sexo explícito, mas o erotismo ele não necessariamente exclui o sexo explícito, mas romantiza uma situação depravada. Isso. Quando nós temos que deixar isso claro, Felipe, quando nós vamos dizer do mundo erotizado que bombardeia o homem, que nos ataca, nós vamos dizer nesse aspecto de erotismo. Correto? Então pessoal, nós fazemos essa diferença do que é pornografia com o que é erotismo. Nós estamos elucidando isso. Nós falamos o que é engenharia social. Mudar os hábitos em larga escala, planejar uma sociedade, mudar a cultura, derrubar tabus. Como que a pornografia e o erotismo vai servindo de instrumento de engenharia social? Um escritor francês, o Paul Claudel, diplomata e escritor, ele disse uma coisa muito interessante para a juventude. A juventude não foi feita para o prazer, mas para os desafios. Estamos em um mundo erotizado até a exaustão e tenho pena dos jovens.
há uma erotização e uma escravização dos jovens por meio do erotismo. O jovem é muito mais do que para o prazer, para o desafio, para a realização. O empobrecimento da juventude reduziu o jovem a isso, ao erótico. E há um aprisionamento da juventude no meio do pornográfico, no meio erótico. Uma diferença mais comum quando que começa o erotismo na TV e vai tornar aceita a pornografia? Gente, já aplicando a nossa realidade. Hoje em dia, você abre o Instagram e você vê as maiores páginas do Instagram, elas são de humores. São páginas com 3,5 milhões de seguidores. Essas páginas vão fazer diversos memes com cenas coletadas de filmes pornográficos. Por exemplo, tem uma famosa atriz pornográfica que eles pegam vídeo dela e compartilham que essa é uma professora nascida em Lagoa da Prata que ganhou o Prêmio Nobel de Matemática. Quantos memes que a gente viu nesse estilo? E o quanto a gente riu. São diversas cenas de filmes coletados de pornografia que fazem memes. Inclusive há páginas de caçadores de link, que tem um meme e tem um link. E aí você vai na página e procura o link. Então a pornografia está uma coisa habituada. E se você vê uma postagem desse estilo, você vai ver diversas mulheres comentando. A pornografia antigamente era uma coisa só de homens, só do rapazinho, que tinha lá uma revista debaixo do colchão. Mas hoje não, ela está aceitável para todos, a gente faz piada, a gente ri, tá uma coisa natural. E como que nós fomos chegando a isso? E até sem falar das consequências da pornografia, vocês vão estar pensando assim, mas qual que é o problema? Às vezes pensando só no campo social, não no campo do pecado, mas... Esquece o campo do pecado. O que acontece? Como que foi acontecer no Brasil, por exemplo, a erotização de maneira muito leve? Nós temos lá o começo Vocês lembram? Banheira do Gugu. O que é a banheira do Gugu? Uma mulher seminua que vai segurar o cara para ele não pegar os sabonetes. E aí, às vezes, a mulher saía os seios dela, e às vezes o biquíni saía do lugar. Interessante. Passava num domingo. Enquanto que os anos 90 tinha muito isso, né? Os anos 90 foi terrível, foi a base disso. Era assim, era uma baixaria desenfreada, até mesmo dentro de programa infantil, a Xuxa que o diga. Nós vamos entrar nesses casos aqui. A própria banheira do Gugu, o sushi erótico do Faustão, então assim... Você pega a banheira do Gugu. Claro que, gente, eu estou abreviando a revolução sexual, né, e os movimentos hippie, e toda a depravação que vai nascer ali com os anticoncepcionais em 1962, e já estou vindo para a década de 90. Aquela primeira onda serviu de geração para essa. A primeira foi de liberar o divórcio, a primeira foi do movimento feminista, a mulher tem que ser livre. Você falou nesse aspecto. Você falou a respeito da revolução sexual. Os anticoncepcionais, eles não são bem próprios do período da década de 60, eles surgiram um pouco antes, se não me engano. Mas por que eles ganharam uma força diferente na década de 60? Deu uma picada aí, mas eu também não. Por que eles ganharam uma força diferente em 1960? Isso, na década de 60. Começaram antes, mas foi um período que começou uma grande propagação, mas os anticoncepcionais vão ganhar todos os holofotes com a Humana Vitae, com o posicionamento oficial da igreja. Então, o posicionamento oficial da igreja vai impulsionar, sim, a questão dos anticoncepcionais, vai voltar todo o holofote do tempo para essa questão, toda essa discussão. E também começa a acontecer um movimento, sai do campo só dos laboratórios, mas começa também todo um trabalho da indústria farmacêutica, em 1960. Sociólogos também, né? E sociólogos, todo um movimento cultural também em prol. Mas ganha mais força ainda rivalizando com a igreja, em 1960. Quando a igreja dá o veredito, a comissão criada por Paulo VI, né, chega a uma conclusão e o Paulo VI publica uma Humana Vitae.
Ali há um racha, mas vai colocar em evidência essa discussão, mas já estava tomando base já essa questão em 60. Nós vamos colocar como marco 1960 por causa da Humana Vitae. A Humana Vitae é 62, não é isso? 68. 68. A comissão de Paulo VI ficou alguns anos estudando. Não sei falar o período, não sei se foi 1 ou 2 anos. O Fabiano ele entende um pouquinho mais desse assunto, mas pelo que mais ou menos eu já peguei daquilo que ele já falou, a comissão ela começou, se não me engano, em 1962. Havia uma maioria que era a favor da liberação e uma minoria composta que defendia a proibição. Se não me engano, ela começou esse estudo desse período até as cartas de João Paulo II, de São João Paulo II, na era Karol Wojtyła, que chegavam a esta comissão, não chegavam devido ao regime totalitário que a Polônia estava sofrendo. Mas havia um grande boom a respeito da liberação dos anticoncepcionais, que podemos comparar um pouco com o que fizeram com o Sínodo da Amazônia. Esse boom de que vai liberar tudo, de que vai liberar padre para casar, que vai liberar mulher para ordenar padre. Sim, a mídia fez um escarcéu a respeito do Sínodo da Amazônia. Veio lá o Papa Francisco com a carta, jogou um balde de água fria. Não foi aquilo que eles queriam. Tratou de um tema sério, que é a evangelização na Amazônia, mas não arreganhou as pernas. Você fez um bom paralelo aí, um bom comparativo. O movimento de 1960 ali, movimento hippie de revolução sexual, de erotização, vai tomar força. Alguém citou uma frase aqui do Marcuse aí, faça amor, não faça guerra. Um filme interessante que vai retratar, um filme desse tempo que vai retratar legal esse tempo aí, vai ser o Era Uma Vez em Hollywood. Até que o Brad Pitt ganhou um Oscar por ele, que vai mostrar bem o movimento hippie desse tempo. Época dos filmes de faroeste, período másculo, dos cowboys, período forte, guerra do Vietnã, cinema americano. Esse filme vai retratar bem isso, sobre o liberalismo sexual entre os hippies, as colônias hippies, o estilo de vida alternativo, em que de poligamia, de bigamia, de relação aberta, do uso de drogas. Então vai mostrar isso aí. Esse movimento vai criar a base, o alicerce para a erotização da década de 90. A década de 90 vai ser uma coisa assustadora. Nós vamos começar a década de 90. Você começa Banheiro do Gugu. O Gugu, um programa extremamente erotizado, pornográfico. Você vê a Gretchen se esfregando no Van Damme em plena 2h30 da tarde de um domingo. O que a família brasileira fazia no domingo? Almoçava junto, assistia a Ayrton Senna de manhã, Gugu de tarde e o Faustão no final da tarde. Quando o pai da gente não pegava a televisão para assistir um jogo, mas entendendo? À noite ia assistir Roda a Roda com o Silvio Santos e depois do Fantástico, Trapalhões. Entendeu? Essa é a realidade da década de 90. Uma família que almoçava na frente da televisão. Então, Banheiro do Gugu, de uma maneira muito engraçada, divertida, descontraída, você via mulheres e homens se esfregando numa banheira. E, é claro, carregado de questão sexual mesmo. Foi uma coisa que passou despercebido. A gente era criança e assistia junto com os nossos avós, pais. Era uma coisa comum a Banheiro do Gugu. Entrava para nós como uma coisa inocente. Os programas da Globo, por exemplo, você vê as dançarinas do Faustão, gente, não condizia as roupas das mulheres para a época. Porque o início dos anos 90, um período de pudor, o estilo de roupas. E as mulheres não se vestiam como bailarinos, dançarinos comuns, mas mulheres bonitas, expostas, seminuas, e toda uma série de apresentações bem eróticas mesmo, bem carregadas no sentido sexual. A Xuxa, que era um programa infantil, mas se você vai pegar, tem até vídeos de meme da Xuxa. A Xuxa leva o Ney Matogrosso no programa infantil dela para cantar a música Thelma, Eu Não Sou Gay. Um monte de criança de 7, 8, 9, 10 anos. Se você pegar a letra da música, Thelma, Eu Não Sou Gay. A letra da música para o cara cantar num programa infantil.
Gente, eu lembro de ser criança assistir isso e falar, pô, se eu falar gay aqui em casa, eu apanho. E o Não, cara tá cantando isso no programa da Xuxa e não tá dando BO nenhum. é porque você não lembra daquela, não tô me lembrando o nome da banda agora, que cantando junto com a Xuxa, cantando e a Xuxa cantando, eu fui da mamãe, Tem uns vídeos, no, tem pro- uns vídeos de memes da Xuxa que é no programa assustador. no programa da Xuxa, eu cantando, eu fui É, da mamãe. um monte de criança. Gente, quem mais? Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinos cantar, eles são os percussores do funk. Eles cantaram as maiores desgraças musical e as vozinhas da gente dançavam o tchan tchan tchan, o roda vira vira. Eles cantaram a maior pornografia e Tem um- pois é, tem um detalhe a respeito dos Mamonas, tem eu estava assistindo um vídeo de uma menina, ela se não me engano, holandesa. E ela sempre acompanha as coisas do Brasil. E ela tirou um vídeo para poder ver sobre os Mamonas Assassinas. E tem um rapaz brasileiro que acompanha ela para poder explicar. Aí mostrar a música Vira Vira. Ela falando, o que essa música fala? Essa música fala de uma suruba. Ela, de uma suruba? Porque a música fala de uma suruba. Esse Tequeiro Canal explicitamente fala de uma suruba. A música Vira Vira fala de uma suruba. Na a década de Dani tá 90. falando aqui que elas são de duplo sentido. As músicas do Mamonas, elas, até que Não, essas que não. algumas que foram no programa da Xuxa são Não, duplo é direto. sentido. As do Mamonas não tem duplo sentido. É Sobre o direto. comer, sobre me passar a mão na bunda, sobre me arrancou uma teta, não tem duplo sentido. Fui convidado por uma suruba, não tem, é bem explícito mesmo. É claro. Dá um Teodoro Sampaio. Isso aí. Do E sentido aí, não gente, Teodoro. nós começamos com a erotização nas novelas. Cada vez mais cenas picantes. Até então, você pega a novela do Altamiro, vai lembrar disso. Você está online, novela do Jorge Tadeu, que as mulheres comiam um pedaço de uma flor e o Jorge Tadeu aparecia para elas à noite. Tinha uma novela que era assim, era engraçado. Oh, Quem é não, isso não é uma novela. Eu estava lembrando de um detalhe interessante, o seguinte. Era uma novela com o Fábio Júnior, o cantor Fábio Júnior era o protagonista. O personagem era o Jorge Tadeu e tinha uma flor que as mulheres comiam dessa flor e o Jorge Tadeu aparecia. Então, assim, mulheres casadas, insatisfeitas sexualmente com seus maridos, com sua vidinha comum, comia a flor e aparecia o galã para Mas o elas. pessoal, Era uma coisa da década de 90. mas só para o pessoal ter uma ideia a respeito, por exemplo, das cenas de beijo, dessas cenas que acontecem hoje, você tem uma ideia, tem uma série antiga chamada Gene é um Gênio, estrelado pela Bárbara Eden. Ela, durante todas as temporadas, ela sempre tentava conquistar o Major, que ela era a gênia desse Major. Só que chegou um tempo nessa temporada, vou dar spoiler aqui, porque a série é antiga, ela conseguiu casar com ele. Só que mesmo assim, não mostravam cenas, por exemplo, deles dormindo juntos. Nem que seja dormindo mesmo, assim, na mesma cama. Assim, ó, pra você ver como que era o pudor na época. Mesmo depois de casados, ela ainda dormia no sofá. Ou dormia dentro da garrafa dela, que ela como gênia, morava dentro de uma garrafa. Mas nunca mostrava cena deles dois numa cama, mesmo depois deles sendo casados. Então, assim, tinha toda uma espécie de cuidado antes, né? E tanto que criou tanta polêmica na época, o primeiro beijo no cinema. Aí foi liberando pouco a pouco, só para você se ter uma noção. Porque a série de Nojinho, ela era exibida por crianças. Esse erotismo ele vai sendo gradual, em graus. Nós vamos entender os malefícios disso, que às vezes nós estamos repassando tantas Tá coisas. achando que é besteira, mas não é. Então, nós passamos pela música, o El Chan é fichinha perto dos Mamonas Assassinas, gente. Depois, uma coisa que surgiu assustadoramente, início dos anos 2000, olha o que nós vivemos na década de 90. MC Serginho, 2001. MC Serginho, 2001, começo de 2002.
MC Serginho canta pornografia de uma maneira escancarada, porque o primeiro funk do bonde do Tigrão e as músicas do Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro era Rap Brasil, Eu Só Quero É Ser Feliz, Banho de Espuma, as músicas eram leves, o rap era tranquilo. Depois vem o bonde do Tigrão, ainda assim, não tão escancarado, mas chega o MC Serginho com a Lacraia e companhia, que foi uma coisa assustadora. Depois do MC Serginho, o funk foi vivendo assim, foi cada vez mais pior. Mas chegou muito aceitável nas festas, chegou muito comum o funk, assim, nas famílias mais tradicionais, mais moralistas que foi se tornando muito aceitável, muito comum, que as músicas de hoje, porque houve uma preparação lá atrás. Se você vai pegar as letras do MC Serginho, a música Vai Serginho é uma coisa assustadora, não dá para me citar aqui na live. Não tem pedaço da letra. Se citar, o Fabinho vai ter o trabalho de ter que colocar o bip, né, para o YouTube depois poder aceitar. Essa é a realidade. Então, assim, você pega, não houve essa... Como isso foi, tudo isso, toda essa erotização que nós vimos na década de 90, e que alguns de nós aqui éramos crianças, outros adolescentes, fomos comungando disso de uma maneira comum. As novelas, os filmes, filme brasileiro da década de 90, não tem um filme que você não pega sem uma cena pesada de sexo. Você vai pegar os mais conhecidos aí mundialmente, Cidade de Deus. Acho que o único filme brasileiro, às vezes vocês podem me relembrar, mas eu acho que o único filme brasileiro reconhecido mundialmente, acho que até premiado, que não tem cena de sexo, Tropa de Elite. Não tem. E aí ele é rotulado de um filme fascista. É um filme fascista. Mas você vai pegar o que é Isso, Companheiro, que é um filme totalmente de esquerda, do Pedro Cardoso lá, da Fernanda Filha lá, vai ser dentro dessa realidade aí. E aí tudo isso vai formando base da pornografia. Gente, outra coisa que foi acontecendo naturalmente? A pornografia estática. O que era pornografia estática? Esses dias o Danilo Gentili fez um post que foi muito engraçado, falando assim que na data lá a Emanuele estava fazendo 67 anos. A Emanuele é a famosa dos filmes do Cine Privé da Band, passar na Band às 3 horas da manhã, uma das primeiras atrizes pornográficas do mundo. Era um filme que eles chamam de porno soft, que imagens cortadas, mais leve, é um filme pornográfico, feito para passar na TV aberta. Então passava de madrugada. No horário de madrugada era permitido passar, mas é um filme pornográfico. Emanuele, todo sábado na Band, 3 horas passava Emanuele. E era comum na escola, todo mundo comentar na Band, esse horário. Quem era adolescente dessa época vai lembrar. Era um filme soft, um filme leve, de imagem, não tão explícito, mas um filme pornográfico. E tudo isso vai começar a surgir a pornografia estática, com as revistas Playboys, com a revista Sex, com essa série de revistas de mulheres nuas. Depois começam a chegar as revistas americanas, né, pesadas, de sexo explícito, que vai se formando base. Os pais de família brasileiro, querendo ver o seu filho machão, seu filho, né, hétero, viril, quantos pais que, às vezes, até presenteavam os filhos com uma revista. Isso era comum. Quem lembra os tios davam um sobrinho, eu era pequeno e na casa dos meus tios deixava a gente ver as revistas, que a gente tem que aprender a ser homem. E quem lembra da cena do Todo Mundo Odeia o Chris, do capítulo da Playboy, o Júlio diz, não, isso é coisa comum? Isso é uma coisa comum, mas isso é chamado de pornografia estática. Depois as fitas cassetes, que você ia na locadora, tinha o quartinho VIP da locadora, que só quem tinha 18 anos poderia entrar no quartinho, né, da locadora. Mas nesse período já começa a acontecer a reprodução, a gravada de adolescentes que têm um contato com a pornografia. Altamente falando de 1973, mulheres com roupas colantes, né? Foi sendo gradual
pornografia explícita. Pessoal, vai Então, mandando. nós temos a pornografia estática. Gente, por que quando surgiu a pornografia estática não foi esse boom como o de hoje? Pornografia estática... Gente, quem vê pornografia para se masturbar. A pessoa se excita e ela vai descarregar esse desejo sexual. Você não vai se excitar em vão. Era mais uma coisa masculina porque as mulheres não eram visuais. Não eram, naquela época. As mulheres eram mais sinestésicas, tinham uma cultura mais sinestésica, de sentimentos, de afeto, de mais expressões sentimentais. O homem era mais visual, de ver. A mulher mais nesse campo romantizado. Por isso que as mulheres... o erotismo das novelas encantava muito as mulheres. Que havia toda uma história, um romance por detrás. Pornografia estática, muitas das vezes, o adolescente que tinha um hábito de ver pornografia e se masturbar por ser estático, ele era educado a desejar uma mulher. Então, o rapaz, ele via uma revista, via uma Playboy, ele desejava uma pessoa real. O mal hoje da pornografia é a pornografia digital, com internet de alta velocidade. Porque o seu cérebro, quando você consome pornografia hoje, ele não deseja a pessoa real. O cérebro ele aprendeu a encurtar caminho, ele deseja a pornografia digital, que dá muito mais prazer do que a pessoa real. Então, o homem, o adolescente, o rapaz da década de 90, que via filme pornográfico em videocassete, que via revistas, ele não sofre os males de hoje do adolescente que vê no seu smartphone. Porque ele desejava mulher. Ele tinha um desejo com uma mulher real. Então ele não sentiu tanto os efeitos quando ele entrou para um casamento. Fácil ele se desprendeu disso. O que está acontecendo agora com a geração anos 2000, que já começou a ver pornografia, a internet de banda larga tem 10 anos, para cá? Gente, o que vai acontecer com a pornografia e a banda larga? Pornografia é o sexo explícito. Qual que é o problema da pornografia com banda larga? Até quem vai desmistificar isso é o cientista Gary Wilson, tem vários tutoriais e vídeos com ele no YouTube. Ele é um cientista fisiologista, que a esposa dele tem um canal famoso sobre relacionamentos, e ela dava muitos conselhos para mulheres, para casais, e começou-se a receber uma quantidade de enxurrada de perguntas sobre o vício de pornografia, sobre a impotência sexual ocasionada pelo vício. E a esposa dele apresentou para ele resolveu estudar. E o Gary Wilson foi aprofundar e ele já encontrou uma série de estudos científicos que já haviam acontecido sobre o vício, não tinham sido divulgados, não tinham tomado tamanha atenção. O que acontece na pornografia digital, com internet de banda larga? O nosso cérebro tem um mecanismo primitivo de perpetuação da espécie. Toda vez que um macho vê uma fêmea, ele tem um instinto de copular. Ele tem um instinto de copular com o máximo de mulheres. Gente, todo o desejo sexual do homem, carregados de formatos, vou dar um exemplo, se o homem ele é atraído por curvas, por seios largos, por pernas torneadas, tudo isso é um mecanismo inconsciente. Quando o homem vê uma mulher de quadril largo, com belas curvas, isso demonstra saúde. O cérebro aprendia a selecionar uma mulher que teria facilidade de ter um parto. Então, o quadril largo transmite para o meu inconsciente que essa mulher será uma boa mãe, ela terá facilidade em procriar. As ancas, o bumbum grande, chamativo, as curvas, a gordura dos bumbuns e dos seios, essa acumulação de gordura nessas regiões serve também para a produção de leite, que essa mulher terá facilidade de amamentar. Então, o meu inconsciente lê isso. Por isso nós somos atraídos por seios fartos, por bumbuns. A mulher tem um outro sistema visual de atração. A mulher vai olhar a questão do rosto, nariz afinado, o porte físico, o vigor forte, que isso vai passar para a mulher o sentimento de proteção. Aquele homem é capaz de proteger a prole, proteger a casa. Então, são desejos, estão muito no campo do inconsciente, é um mecanismo primitivo
de perpetuação da espécie. O que aconteceu no cérebro humano? Os primeiros seres humanos não seguravam seus instintos, como os animais. Quando que vai começar a acontecer o segurar os instintos? Quando o ser humano começa a viver em comunidade, em tribos. Se eu estou vivendo em... Qual que era a vantagem de viver em tribo? Olha, enquanto um busca comida, o outro busca lenha, o outro protege a casa, eu vou estar protegido, eu vou ter comida, eu vou ter companhia. Se eu ficar doente, alguém cuida de mim. Então havia uma série de vantagens, proteção contra predadores, contra outros povos. Então havia uma série de vantagens que levavam o homem a viver em grupos. Quando o homem começa a viver em grupo, o homem precisava se organizar. Eu não posso comer toda a comida, eu não posso mexer com a mulher do chefe, com a irmã. Precisava criar essas noções de vida em sociedade. Quando começa a acontecer a vida em sociedade, o cérebro da gente ele não exclui nada. O cérebro começa a desenvolver o mecanismo de autocontrole. A parte central do cérebro, alguém me recorda aí que eu esqueci aqui agora, córtex pré-frontal. Quem está fresquinho aí vai lembrar disso, né? O neocórtex pré-frontal é um músculo cerebral que, à medida que a humanidade foi desenvolvendo o autocontrole, ele foi crescendo. Então, é um mecanismo de autocontrole. Quando o ser humano começou a viver em sociedade, ele precisou se controlar. Começa a acontecer o que a gente chama de músculo da força de vontade, do autocontrole. O que vai acontecer? O vício está muito ligado a isso. A questão do autocontrole. O que vai acontecer com a pornografia que ela vai gerar um vício? Gente, antigamente você pegava um filme pornográfico, você podia contar, um rapaz aí da década de 90, podia contar quantos filmes que ele viu, quantas atrizes viu. Mas hoje, com a internet, você vê milhões. Tem sites pornográficos que se gabam do volume de conteúdo que tem, 7 bilhões e não sei quantos milhões de vídeos. 7 milhões e 8 milhões de vídeos. É uma infinidade. O que acontece quando você vê a pornografia no campo digital? O seu cérebro vai ver uma quantidade de sexo com pessoas e perfis diferentes que nenhum dos nossos antepassados poderia sonhar. E o cérebro não está preparado para isso. Então, o que acontece quando você entra num site pornográfico e vê vários quadrinhos de vários vídeos, loura, morena, homem, transexual e por aí vai, toda essa infinidade. O que acontece? Há uma disparada de dopamina no seu cérebro, um pico de prazer que se equipara ao uso de cocaína. Há um prazer, um êxtase no seu cérebro. Você utilizando uma droga sintética. A pornografia é uma droga sintética. Essa disparada, esse pico de dopamina... Talvez você não precisa nem clicar nos vídeos. Só você ver aquele tanto de opção, você já começa a ativar. É aquilo que está externo reagindo no seu interno. O seu cérebro mesmo libera essa quantidade de dopamina. Gente, aumenta em 300% a sensação de bem-estar, esse prazer, porque é uma coisa de louco a reação cerebral que o seu cérebro vai viver. E o que acontece? Pessoal, Helder, vamos ter que sair e começar novamente. Restam apenas 20 segundos. Pessoal, vamos sair, vamos voltar. E voltar. 5 segundos só, viu? Não, só um instante, já estamos voltando. Deixa disponível no Story a live. Não, vai ficar disponível. O Fabinho, se Deus quiser, vai publicar isso no YouTube, se Deus quiser.